Bem-vindos a mais uma aula com o professor Giordano. Conteúdo esse que pode servir para redação no Fundamental 2 ou para literatura no ensino médio primeiro ano, ok? Vamos continuar falando sobre poemas e hoje vamos ver os tipos e suas classificações. Então, quanto à classificação, nós temos 3 tipos de poemas: épico, dramático, lírico. Épico, ou também chamado narrativo, está centrado em figuras míticas ou heróicas, como as tragédias gregas, como Ilíada e Odisseia, ou educativas, como as fábulas. Poemas dramáticos são aqueles escritos para serem encenados, por exemplo, tragédias, peças teatrais. Poemas líricos descrevem os sentimentos e pensamentos do poeta, por exemplo, sonetos, haikai, acróstico, balada, ode, etc. Então, vamos ver boa parte desses tipos de poemas aqui nessa videoaula. Vamos primeiro entender o que é um poema épico. Eu falei um resumo, e agora a gente vai adentrar um pouco mais no assunto. É uma estrutura poética de gênero narrativo, contada em versos em vez de prosa, ou seja, é uma história, já que é uma narrativa, é uma história, porém toda a sua tessitura, toda a sua composição textual não é em parágrafos, é em versos. Então, isso é uma grande mudança estrutural de um texto, ok? Essa é uma das principais características. A outra é que dentro dessa narrativa nós vamos encontrar aventuras e sinais de heroísmo, ok? Quando a gente fala heroísmo, logo vem-se a questão do uso do termo herói, Então a epopeia ela é famosa por sempre trabalhar os heróis da mitologia grega. Isso ligado à história também da própria cultura grega, ok? A estrutura do poema épico, não é dividida em capítulos, como eu já falei, mas em cantos. Quando a gente lê um livro, por exemplo, você tem capítulos, você tem parágrafos nesses capítulos. E quando você constrói um poema, você está fazendo em cantos. No início da obra, uma proposição ou prólogo, em que a temática e o nome do herói são revelados pelo narrador. É também feita a invocação, quando o narrador pede a inspiração a alguma divindade, normalmente a sua musa. Pode haver uma dedicatória, em que a obra é dedicada a uma ou mais pessoas importantes. Depois de todos esses 3 aí, nessa ordem, vem a narrativa, a própria história em si. E por fim, o epílogo, também chamado de conclusão da história. Essa é a estrutura do texto épico. Elementos componentes. Já falamos do herói. Os obstáculos que esse herói vai cumprir, sendo que, quando envolve esse herói, normalmente lembra-se a questão de tarefas, desafios. Então, também isso está presente em um texto épico. A presença dos deuses ou seres mitológicos, fatos extraordinários, grandes perigos, grandes aventuras. Isso é o que nós vamos esperar de um poema épico. E aí nós temos aqui um exemplo do texto no capítulo, no canto, sobre Troia, para entendermos um pouco como é a composição desse texto, É um exemplo, de como se apresenta o texto épico, Canta-me, ó Deus, do peleio Aquiles, Repara a questão do discurso, do vocativo. Perceba também a questão do imperativo, é uma forma muito utilizada, é um modo muito utilizado nos textos épicos, A ressaltação aqui dos deuses,
dos semideuses, como Aquiles, ok? Então isso aqui é um exemplo de texto épico. Poema dramático, né? Então nós já vimos que eles podem ser encenados, né? São histórias também, né? Só que podem, no caso, apresentar como se fosse uma música, por exemplo. Não existe uma forma propriamente dita correta para a gente apresentar um poema dramático. Mas vamos lembrar que dramático, né, faz ressalto à questão de ação, né, de aventura também, né, mas principalmente do contexto socioemocional. Esse é o contexto que mais se abrange o poema dramático. Poema lírico, né, nós temos vários. Então vamos começar pelo soneto. O soneto é um poema, né, com 14 versos, literalmente 14 versos, divididos em duas partes, duas estrofes com 4 versos, duas estrofes com 3 versos. Ok? Tá aí o exemplo para você ler e entender um pouco melhor a forma do soneto. Nós temos o haikai, que é um texto originário do Japão, né? São poemas breves, compostos de normalmente 3 versos, apenas 3 versos, né? Também chamado de terceto, formados por 17 sílabas poéticas, 5 no primeiro verso, 7 no segundo, 5 no terceiro, respectivamente. Ok? Nós temos a ode, né, que é um poema lírico que está escrito para elogiar uma pessoa, evento, objeto. É uma forma de eternizar atos ou feitos de alguém na sociedade. Isso é uma ode. Elegia são poemas tristes que têm como temática a morte, o amor não correspondido, entre outros. Do grego, a palavra elegia significa canto triste. E aí nós temos um exemplo aí, um texto do saudoso e famoso Vinícius de Moraes, para você entender melhor como se compõe um texto em forma de elegia. E aí, para ver se você conseguiu compreender um pouco desse conteúdo, nós vamos lançar a nossa primeira atividade. Nós temos o texto aí do lado direito. Cada escolha, uma oportunidade. Cada queda, um aprendizado. Cada atitude, uma consequência. O que você vai fazer? Você vai ler novamente esse texto, procurar entendê-lo, e vai produzir no seu caderno um soneto, que é aquele primeiro que eu mostrei agora dos líricos, né? Composto por 14 versos, 4, 4, 3, 3. Ok? Eu não vou obrigar vocês a usarem rimas, tá? Quem quiser pode, quem não quiser ou não conseguir, também não tem problema. Vou ser mais exigente com relação à estrutura do texto. Fique atento à estrutura do soneto, como eu acabei de falar, e lembre-se que um verso não possui a mesma quantidade de palavras de uma linha. Tem muita gente que começa a querer escrever um poema e quer preencher como se fosse uma linha normal de parágrafo, e não é. Né? São algumas palavras, 4, 5 no máximo. Né? E lembre-se, né, que são frases curtas, não são frases longas. Ok? Qualquer coisa, me procure nos canais convencionais. Até a próxima.